Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? A professora está com muita saudade de vocês, mas vamos torcer aí que breve estaremos juntos, ok? Então agora nós vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a proclamação da independência, a tão desejada independência. Só que antes de falarmos desse assunto, vamos recapitular um pouquinho sobre a história do Brasil? Então vamos falar um pouquinho como que ocorreu para chegar até a independência. Lembra da Revolução do Porto e do regresso da família real? Então, na Revolução do Porto, o que era? Era onde eles desejavam tirar o poder, né, do pai de Dom Pedro, que era o rei Dom João VI, e passar todo o poder para uma assembleia. E aí o que aconteceu? Teve toda essa revolta, né, toda essa revolução. As primeiras consequências dessa revolução foi com que Dom João VI e toda a sua família teve que voltar para Portugal. Então eles regressaram para Portugal. Só que Dom Pedro permaneceu no Brasil. Aí nós entramos numa data também muito comentada, que foi quando Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, né? Por quê? Porque ele recebeu várias cartas, né, vindas de Portugal, anulando todo o seu poder, todas as suas ordens e pedindo para que ele regressasse para Portugal o mais rápido possível. Então Dom Pedro teve que tomar uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Permanecer no Brasil. Então essa decisão dele ficou conhecida como o Dia do Fico. Lembram disso? No dia 9 de janeiro de 1822. Foi um fato, né? Foi um dos fatos, um dos motivos que aceleraram ainda mais a independência do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da independência, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Então, na verdade, nessa época estavam ocorrendo muitas disputas, né, na verdade, políticas em São Paulo. E aí, Dom Pedro decidiu partir, né, decidiu ir para tentar resolver esses problemas lá em São Paulo. Então, ele viajou, né, até Santos e para poder resolver todas essas situações que estavam ocorrendo. E no retorno, às margens do rio Ipiranga, ele recebeu um emissário de José Bonifácio. José Bonifácio era a pessoa que ficava junto com ele, né, para poder governar o Brasil, que até então Dom Pedro era o regente, né, ele estava regendo o Brasil. E aí Dom Pedro recebeu um comunicado, né, e esse comunicado veio de Lisboa, veio lá de Portugal, dizendo que todos os seus atos, as suas decisões de governo estavam sendo anuladas. Por quê? Porque eles queriam o mais rápido possível que Dom Pedro retornasse para Portugal, né? Para ficar lá do lado de seu pai, Dom João VI. Né? Segundo testemunhas, Dom Pedro teria lido ali mesmo a carta. Então o emissário chegou, como se fosse um correio hoje em dia. Pegou, abriu a carta, leu, e aí ele tinha que tomar uma decisão muito rápida, né? Devido a tudo aquilo. Aí o que aconteceu? Naquele momento ele decidiu. Porque se ele tivesse que permanecer no Brasil, ele teria que fazer alguma coisa. Agora, se ele tivesse que decidir ir embora, então ele teria que abandonar o Brasil. Então aqui fala assim, ó. Segundo testemunhas, Dom Pedro teria lido ali mesmo os documentos, comentando sobre o conteúdo, e algumas pessoas mais próximas chegaram à conclusão de que era o momento dele romper com Portugal. Então, já que chegou nesse ponto que ele tinha que decidir, ele rompeu todos os laços com Portugal. Naquela ocasião, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se separava definitivamente de Portugal. Então foi nesta data que Dom Pedro, nas margens do rio Ipiranga, que hoje, se você olhar na nossa história hoje, é onde tem o Museu do Ipiranga, mas na época era um riacho, né? Então, nas margens desse riacho, ele declarou independência ou morte, aquela frase bem famosa, ele montado num cavalo, levantando uma espada, tá? Na verdade, essa decisão de Dom Pedro exerceu alguma influência no Brasil, né? Na verdade, apresentou 3 possibilidades para o futuro do Brasil, com essa decisão dele. Então, na verdade, levar à volta a situação colônia, então se de repente o Brasil ele declarasse a independência, apoiar Dom Pedro a chegar a uma independência pacífica com a instauração de uma monarquia, ou proclamar a república com o apoio dos movimentos populares. Venceu o grupo ligado a Dom Pedro,
que já estava no poder e se beneficiaria com a independência, da forma como ela aconteceu, sem a participação popular. Então, no dia 24, em 12 de outubro, no dia de seu 24º aniversário, em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro, em um ato solene, quer dizer que foi toda uma preparação, né, uma data importante, ele foi declarado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então, a partir desse momento, então, depois da proclamação da independência, depois que ele cortou o elo com Portugal, né, eles se separaram definitivamente, o Brasil vai chegar num novo passo. Né? Na verdade, agora, a partir de agora, nós vamos estudar o Brasil monárquico. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo, ok? Vocês vão dar uma lida agora em todo esse conteúdo que a professora explicou e vai responder os questionários, tá? As questões. E nos vemos nas aulas online, ok, turminha? Um grande beijo, fiquem com Deus.